Há um tempo eu venho meditando sobre as coisas do Senhor nos nossos dias atuais. E uma das coisas que eu costumo perceber nos dias que nós vivemos hoje é que estamos em muitos momentos das nossas vidas, nós estamos fazendo assim como a Bíblia diz, ela não relata quem foi de fato o escritor de Lamentações, mas nós temos por relatos históricos que quem escreveu foi Jeremias, né? Então, a gente consegue perceber que trazendo isso para os nossos dias, a gente vai perceber que em muitos momentos das nossas vidas, a gente está fazendo conforme a palavra do Senhor já deixou relatada e já deixou escrita para as nossas vidas. Aqui neste momento de sua vida, Jeremias ele está olhando para a sua cidade, ele está olhando para a nação que um dia foi próspera na presença do Senhor. Jeremias aqui agora está olhando a nação de Jerusalém, a terra santa, aquela terra que foi escolhida por Deus para habitar na sua presença. Agora neste momento está vivendo momentos de desolação, agora está vivendo momentos da sua vida como nação, como país, está vivendo momentos terríveis. E Jeremias, como servo do Senhor agora, ele está olhando para aquela cidade aonde ele viu Deus bradar, aonde ele viu e percebeu a presença do Senhor. Agora ele está vendo aonde habitava a presença do Senhor, ele está vendo aquela cidade destruída. E eu perguntei ao Senhor o porquê e o motivo de que ele venha me mostrando sobre este assunto e por que ele me trouxe nesta noite aqui para poder trazer isso para os irmãos. Aqui Jeremias, a Bíblia está falando sobre a cidade de Jerusalém, mas a gente pode fazer isso uma analogia às nossas vidas atuais. Jeremias ele está olhando para um lugar, aí aqui eu peço que os irmãos meditem nessa analogia que Jeremias está dizendo no livro de Lamentações. Tragam isso para as nossas vidas. Jeremias agora ele está olhando para um local onde habitou a presença do Senhor. Jeremias ele está olhando para uma nação onde ali já teve forte a ação do Senhor naquele lugar. Jeremias ele está olhando um lugar onde Deus bradou com honra e com glória em seus momentos. E a cidade de Jerusalém aqui, nós representamos a cidade de Jerusalém como o povo escolhido de Deus. Jeremias aqui ele está falando da nação, mas a analogia que eu faço, a analogia que nós fazemos para os nossos dias, somos com nossas vidas, com nossas vidas. No mesmo momento aqui que Jeremias ele está olhando para onde habitou a presença do Senhor, ele está se lamentando, porque onde habitava a presença do Senhor, hoje em dia está destruída. É a mesma coisa das nossas vidas como povo de Deus, como nós temos a nação eleita do Senhor. Por muitos nós olhamos para a vida daqueles que um dia serviram ao Senhor de coração, corpo e alma. Nós vemos muitas dessas pessoas hoje entregues ao pecado. Talvez a nossa vida nós não estamos servindo ao Senhor como deveríamos servir ao Senhor. E por muitas vezes nós ouvimos um ditado popular que diz por aí: não adianta chorar ao leite derramado. É um ditado popular que nós muito ouvimos, e eu queria trazer isso também. Se não adiantasse a gente chorar pelo leite que derramou no dito popular do nosso meio, Deus ele não teria usado também dessa maneira para Jeremias sentir aquilo que ele sentiu quando ele olhou para onde habitava a presença do Senhor. E eu não quero ser muito extenso aqui, por conta do tempo que está. Eu não quero ser muito extenso, até porque a palavra que o Senhor me deu nesta noite, ela foi muito breve, muito rápida e muito sucinta a respeito deste assunto. Eu só quero mostrar para os irmãos que Jeremias aqui, ele está chorando
ele está lamentando com o Senhor, porque ele não aguentou olhar para onde habitava a presença do Senhor. E meus irmãos, a mensagem desta noite, ela não foge muito disso daqui. Eu quero trazer para as nossas vidas, em um momento onde nós aceitamos ao Senhor, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No momento em que nós fazemos isso, nós estávamos como a alta era de Jerusalém, nós estávamos como o templo de ouro, talvez, de Jerusalém. Os templos de Jerusalém todos erguidos, a presença de Deus caminhando no meio do povo, o povo querendo, buscando, guerreando para estar diante e estar presentes com a glória do Senhor naquele meio. Os homens daquele momento, os servos de Deus, as servas de Deus, faziam de tudo para estar na presença do Senhor naquele momento. Só que por um descuido, um vacilo, um pequeno pecado, essa glória, essa vontade de estar na presença da glória do Senhor, ela se afastou, porque ela permitiu cair-se em pecado. Foi isso que aconteceu com a cidade e a nação de Jerusalém. Jeremias está olhando para uma nação de fora, ele olhando, nossa, aqui habitava verdadeiramente. Só que por muito pouco deixou-se o pecado habitar juntamente com a presença do Senhor. O Senhor permitiu que a cidade de Jerusalém caísse, justamente para mostrar para o povo que Ele não interfere nas coisas que você decide da sua vida. Nós temos o livre-arbítrio de fazer conforme bem entendemos das nossas vidas. Nós sermos crentes ou não, nós servimos a Deus ou não. Deus, Ele nos dá essa liberdade de servir a Ele, um único Deus, soberano, altíssimo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Ele nos dá essa opção de servirmos a Ele. Mas Ele também ele não tira da nossa vida a nossa livre vontade de servir a Ele, altíssimo e soberano, ou permitir que o pecado entre nas nossas vidas e que nós nos entreguemos às ações dos inimigos em nossas vidas. Ele não tira de nós, ou seja, Ele não tira de nós a nossa culpa. Nós temos a nossa parcela de culpa em tudo aquilo que nós permitimos o pecado entrar e habitar em nossas vidas. Deus, Ele não tira. E aqui Ele está mostrando para Jeremias, Ele está mostrando para ele agora, olha, presta atenção na glória que a minha nação destruiu. E agora preste atenção em como esta cidade se encontra por ela ter permitido o pecado adentrar nela, e ela não ter reconhecido que servir a mim, que servir a Deus, que servir ao meu Espírito, que ser guiado pelo meu Espírito para eles, não fazia muito sentido. Eles decidiram por si só caminhar com suas próprias pernas, achando que podiam fazer conforme bem entendiam. Então, dessa maneira, eu permiti que habitasse o pecado dentro dela, e eu permiti que esta cidade, onde eu desci a minha glória, eu permiti que agora ela esteja desolada e destruída por conta do seu próprio pecado. E Jeremias agora ele está olhando e se lamentando por isso. Ele está chorando porque ele percebeu que ali habitava a presença do Senhor, mas por um descuido agora não habita mais. Ali ele percebeu que em um momento o povo orava e agora já não ora mais. Ali ele percebeu que o povo cantava e louvava, agora já não canta e não louva mais. Ali ele percebeu que o povo adorava e agora já não adora mais. Ele percebeu que o povo jejuava e buscava a presença do Senhor, mas agora já não busca mais a presença do Senhor. Agora o povo já não está fazendo mais as coisas, e isso não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso que estava acontecendo com Jerusalém. Deus apenas permitiu que as próprias escolhas e decisões daquela nação afligissem a vida deles para mostrar que Ele era Deus, para mostrar que o melhor caminho é estar na presença dEle. E agora eu trago para as nossas vidas. Muitos de nós estamos fazendo como Jeremias.
nós estamos olhando para a nossa cidade, nós estamos olhando aqui para a nossa vida de Jerusalém, que outrora existia a presença de Deus. Jerusalém, naquele momento, era dessa maneira. Eu, estando no papel aqui de Jeremias, eu consigo olhar para o início da minha caminhada. Eu consigo olhar, eu consigo ver a vida do cooperador André buscando a presença do Senhor no início da minha caminhada. Eu consigo sentir aquilo que Jeremias estava sentindo aqui neste momento no livro de Lamentações. Eu consigo lamentar sobre a minha vida assim. Eu consigo olhar para trás, 3, 4, 5 anos atrás talvez, da maneira em que eu agia. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui também conseguimos olhar para a nossa Jerusalém de outros tempos atrás e ter o mesmo pensamento de Jeremias. Meu Deus, tinha a presença forte, a gente tinha autoridade para impor as mãos e expulsar demônios. Hoje eu não tenho mais. Eu tinha autoridade de levantar a minha voz em louvor e adoração a Deus, em qualquer lugar, no ônibus, no trabalho, na escola. Qualquer um que chegasse do meu lado e eu sentisse que ele precisa ouvir uma palavra do Senhor, agora eu não tenho mais esse discernimento. Aqui eu consigo ver Jeremias chorando nesse mesmo sentido, aqui olhando para a cidade, e eu consigo entender Jeremias olhando para o povo de Deus que está na mesma situação daquela cidade, destruída e desolada. Por outro lado, eu consigo perceber que alguns anos depois, a Bíblia, Deus, Ele levanta outros homens para também nos mostrar que existem os dois lados da moeda. Que se por um momento eu estava aqui como Jeremias, lamentando a minha Jerusalém, que hoje está destruída por causa do meu pecado, agora eu vejo os homens de Deus que foram levantados por Deus para falar que aquela mesma Jerusalém que estava destruída, e aqui agora eu trago Jerusalém como a nossa vida, trazendo a analogia para os nossos tempos atuais. Agora eu consigo perceber que essa Jerusalém, que ela estava destruída, que ela estava desolada, a mesma que habitou a presença do Senhor, agora Deus, Ele levanta homens dele, movidos pelo Espírito Santo, para lembrar o povo que agora existe a presença do Espírito Santo. E se existe a presença do Espírito Santo para guiar as nossas vidas de volta ao ponto crucial que nós não deveríamos ter perdido, que era a observância da presença do Senhor, da glória de Deus habitando em nosso meio. Agora, Paulo está falando em sua carta aos Romanos, que os romanos eles também estavam nessa mesma situação, deixaram por se levar pelos pecados, mesmo sabendo, entendendo e conhecendo a vida que é servindo Jesus Cristo, servindo a Deus, e agora eles também estão passando por grandes dificuldades, mesmo tendo, por exemplo, tendo em seu exemplo tudo aquilo que Jeremias lamentou, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus passou. Agora o Senhor levanta Jesus Cristo lá do alto trono, lá onde Jesus não precisava, não merecia, onde Jesus poderia estar reinando com Cristo, com Deus. Agora Cristo, eu consigo perceber, eu consigo, como muitos pregadores costumam falar, conjecturar, eu consigo ver isso. Ao meu entendimento, Jesus olhando lá para baixo, do céu aqui para baixo, aqui para a terra, falando, conversando com seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, falando: Pai, eles não conseguem mais viver nessa situação. Pai, eles não conseguem mais viver neste pecado. Pai, eles não conseguem mais viver nessa desolação. Eles não estão mais conseguindo viver sem a Tua presença, Pai. Eu preciso descer lá e mostrar que é possível restaurar uma Jerusalém que antes habitava a Sua presença. E aqui agora, neste momento, eu consigo ouvir e imaginar esse diálogo de Deus Pai com Deus Filho, com o Pai e o seu Filho. E agora que eu consigo perceber
que Jesus ele se entregou para que nós pudéssemos reter a nossa Jerusalém pessoal, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós pudéssemos ter de volta a presença do Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas. E aqui agora Paulo, ele está nessa situação, tentando agora trazer de volta o entendimento, trazer de volta aos pensamentos, trazer de volta ao coração daquele povo que já talvez estava aqui neste momento obstinado ao inferno, que já estava aqui talvez entregue ao inimigo por conta de que ele próprio se entregou ao pecado, conhecendo tudo aquilo que Jesus fez, conhecendo toda a glória do Senhor enquanto habitou aqui na terra, tanto lá, Jerusalém, no passado, no tempo de Jeremias, conhecia a glória de Deus. Aqui agora, neste momento, os romanos, eles conheciam, eles viram tudo aquilo que Deus fez na vida do seu povo. Só que por um motivo, por um momento, eles permitiram ainda, por conta própria, por desejo próprio, por desejo pessoal, deixaram que o pecado entrasse de volta na sua vida. E agora que Paulo, ele está fazendo um papel talvez de advogado. Paulo agora ele está falando para o povo: olha, vocês viram como é bom servir a Deus no momento em que vocês estavam servindo. Vocês viram como é ruim estar entregue às vontades do inimigo, à destruição que é na vida de cada um de vocês. Agora, portanto, eu falo que não existe condenação mais. Agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês conheceram. Paulo agora está mostrando para o povo romano: olha, vocês viram como é viver na presença de Deus. É bom? É bom. Olha, André, Diácono André, você viu como que é viver na presença do Senhor? Não viu? Vi. Eu vi Deus bradar na minha vida, vi. Eu vi milagres acontecerem na minha frente, vi. Mas que por algum motivo nós somos falhos e pecadores. Irmãos, quando nós falamos sobre pecado, não é só matar, não é só roubar, não é só se prostituir. Pecado não é só adulterar. Pecado não é só beber. Pecado não são somente as coisas grandes. Pecado é você olhar com cobiça, querendo aquilo que o irmão tem e não se arrepender. Pecado é você gritar, brigar, falar alto, bater no seu filho e ver que você extrapolou os limites, mas não pediu perdão. Você sabe que você está errado, mas você não pediu perdão. Isso é pecado. Isso também é pecado. Pecado é a gente não obedecer e não honrar nossos pais que ainda estão em vida. Isso é pecado. Pecado é eu, como marido, que tenho minha esposa que está em casa agora, cuidando dos nossos filhos, não dar a honra que é devida a ela. Isso é pecado. Pecado também é eu, como esposa, não dar a honra ao meu marido que é devida a ele. A Bíblia diz que nós devemos dar a honra que merece a honra, e a glória é somente a Deus. Então o pecado ele não é somente coisas grandes, as coisas pequenas também são pecados. E o maior pecado e o mais difícil que eu vejo na Bíblia relatado é que tem uma parte que fala assim: não vos embriagueis com vinho nem com bebidas fortes, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, você não estar cheio da presença de Deus é tão pecado quanto se você fosse um alcoólatra. Não estar carregando a presença de Deus na sua vida, não ter a autoridade de Deus na sua vida, é tão pecado quanto adulterar, é tão pecado quanto matar. Então aqui agora, o povo de Deus estava em pecado mais uma vez. E quando eu falo, e quando nós falamos, pregadores, pastor, diácono, presbítero, quando nós falamos, irmãs que pregam, que louvam, quando nós falamos que todos nós somos pecadores, não quer dizer que nós adulteramos, não quer dizer que nós fornicamos, que não é casado, não quer dizer somente pecados grandes, mas também acautelai-vos,
porque a palavra do Senhor também diz: cuidado com as raposas e as raposinhas e os pecadinhos. Então, aqui voltando agora para a mensagem: por entregues ao pecado, por gostarem de pecar, pois gostarem de fazer um pequenininho não tem nada a ver. Agora este povo está sofrendo de novo mais uma vez. E Paulo ele vai lembrar que Cristo desceu na terra para nos lavar e nos remir de nossos pecados. Que Cristo, conversando com Deus, assim eu imagino novamente, falando com o Pai: Pai, eu preciso ir lá porque eles precisam serem libertos desses pecadinhos e desses pecados. E Paulo agora ele está falando para aqueles que estavam talvez na mesma situação de Jeremias, se lamentando porque agora já não sente mais a presença de Deus, se lamentando porque agora não consegue mais sentir a presença de Deus no culto, se lamentando porque não consegue mais sentir a presença de Deus em casa, se lamentando porque não consegue mais orar dentro de casa, não consegue mais orar no trabalho, não consegue mais orar na escola, não consegue mais olhar e não ter a cara rabugenta, não consegue mais se livrar dos pequenos pecados. Paulo agora está falando: olha, meus filhos, olha, meus irmãos, agora não existe mais condenação por esses pecados se você estiver em Cristo Jesus. Paulo ele está lembrando agora, e agora dessa mesma maneira eu quero lembrar aos irmãos: não haverá mais condenação dos seus pecados se estivermos em Cristo Jesus, se nós estivermos a nossa vida pautada em Jesus Cristo. E aqui eu vou terminar agora com as mesmas palavras de Paulo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se eu ainda estivesse vivendo sem me arrepender, sem crer que Cristo veio à terra e morreu para me salvar, para me tirar tanto dos pecados, como alguns gostam ou conseguem diferenciar os pecados grandes dos pecados pequenos, daqueles pecadões que eu praticava lá no mundo, dos pecadinhos que agora eu pratico sendo servo do Senhor, né? Há quem consiga distinguir pecado de pecado, né? Mas agora Paulo ele está falando: olha, nenhuma condenação há, porque nós tivemos Cristo para morrer, Cristo para nos lavar, Cristo para nos remir. Então, eu quero deixar as palavras de Paulo: porque aquilo que Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, não era necessário, mas ele veio, não era preciso, mas ele veio como uma oferta pelo pecado. E assim eu termino: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e não vivamos mais segundo a nossa carne, mas segundo ao Espírito, e aqui é ao Espírito de Deus. Se por um momento estávamos vivendo segundo a nossa carne, obstinados ao inferno, entregues ao inimigo, fazendo as vontades que o inimigo queria que nós fizéssemos, tendo a opção e tendo a oportunidade de vermos como era a vida seguindo ao Deus único, soberano, forte, poderoso e majestoso. Agora, no momento, nós permitimos que o pecado entrou nas nossas vidas. Agora nós estamos destruídos, desolados. Agora nós estamos talvez sem saber o que fazer das nossas vidas. E agora aqui no momento, nós estamos olhando como Jeremias, olhando para o momento lá quando nós tínhamos a presença, comparando com aquilo que o inimigo fez nas nossas vidas. E agora nós estamos lamentando porque nós mesmos é que procuramos e erramos. E agora nós estamos entendendo que se nós entregarmos e continuarmos a confiar em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para as nossas vidas, se nós nos entregarmos e continuarmos servindo ao Cristo que morreu na cruz e lavou as nossas vidas do pecado e da condenação eterna. Amém, meus irmãos? E até aqui o Senhor me trouxe para trazer e para nos lembrar que nós devemos viver a nossa vida pautada em Jesus Cristo, porque nele não existe mais nenhuma condenação para as nossas vidas.
E a senhora agradece a Deus.